Audiobook A Entrega Incondicional, Parte 3, Começando a Me Conhecer. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum episódio deste livro incrível. Gratidão, muita luz e expansão. Desde pequeno, sempre adorei descobrir como as coisas funcionavam. Então foi inevitável que minha mente analítica ficasse fascinada tentando entender meu relacionamento com a voz dentro da minha cabeça. Mas, antes que pudesse aproveitar esse fascínio intelectual, eu precisava superar o fato de que a mente pessoal estava me levando à loucura. Toda vez que eu via alguma coisa, a voz fazia algum comentário. Gosto disso, não gosto daquilo, não me sinto confortável com isso, isso me lembra tal coisa. Quanto mais eu acostumava a observar tudo, algumas perguntas foram surgindo naturalmente. Primeiro, por que essa voz fica falando o tempo todo? Se eu vejo alguma coisa, na mesma hora tenho consciência do que estou vendo. Por que a voz precisa me dizer o que estou vendo e como me sinto a respeito? Ali vem a Mary. Não estou com vontade de falar com ela hoje. Espero que ela não me veja. Eu já sei o que vejo e o que sinto. Afinal de contas, sou eu que estou aqui, vendo e sentindo. Por que tudo isso precisa ser vocalizado na minha mente? Outra pergunta que surgiu foi: quem é esse eu que percebe toda a atividade mental? Quem é esse eu capaz de simplesmente observar os pensamentos surgindo com um distanciamento completo? Agora eu tinha duas fortes motivações que haviam despertado dentro de mim com relação a essa voz recém-encontrada na minha cabeça. Uma era o desejo de calá-la e a outra era o puro fascínio e o anseio por entender o que aquela voz era e de onde vinha. Já mencionei que, antes desse despertar interior, minha vida era bastante comum. Só digo isso em comparação com o que ela se tornou. Eu me tornei um ser humano muito motivado. Queria saber sobre a voz que tinha descoberto e queria saber quem eu era. Quem era aquele dentro de mim que expressava tudo isso? Comecei a passar horas na biblioteca da pós-graduação. Não na seção de economia, mas na de psicologia. Era impossível que outras pessoas não tivessem percebido aquela voz falando dentro delas. Era algo que estava tão na cara que não dava para deixar de perceber. Li umas coisas de Freud, tentando encontrar as respostas para as minhas perguntas. Li um livro após o outro, mas não encontrei nenhuma referência direta à voz que falava dentro de mim. E muito menos aquele que tem consciência de que essa voz está falando. Naqueles dias, eu falava sobre a voz com qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Deviam achar que eu estava maluco. Lembro-me de um encontro com meu professor de espanhol, um homem muito culto e reservado. Encontrei-o um dia, entre duas aulas, e falei entusiasmado que tinha entendido o que significava ser fluente em uma língua. Expliquei que dentro da nossa cabeça existia uma voz que falava sobre praticamente tudo. As coisas das quais você gosta e não gosta, o que você deveria estar fazendo neste momento e o que fez errado no passado. Se aquela voz interior fosse capaz de falar em espanhol e você entendesse imediatamente o que ela estava dizendo, você era fluente em espanhol. Mas se as palavras em espanhol não fizessem sentido até você ter o trabalho mental de traduzi-las para que a voz as repetisse em inglês, você não era fluente em espanhol. Fazia todo sentido. Para mim. Eu disse a ele que se estivesse estudando línguas, faria a tese de doutorado a partir dessa premissa. Nem preciso dizer que meu professor de espanhol me olhou de um jeito muito estranho, disse algo muito educado e seguiu com a própria vida. Não me importei com o que ele pensava. Eu estava numa exploração, numa jornada de aprendizado que ia além de qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Todo dia eu aprendia muito sobre mim mesmo. Não conseguia acreditar na quantidade de inibição e medo que aquela voz expressava. Era óbvio demais que a pessoa que eu observava dentro de mim se importava muito com o que os outros pensavam dela, sobretudo os mais próximos. A voz me dizia o que dizer e o que não dizer. E reclamava incessantemente quando algo não saía do jeito que ela desejava. Uma conversa com um amigo que terminasse com o menor desacordo ou desentendimento continuava acontecendo dentro da minha cabeça. Eu observava a voz desejando e imaginando como a interação poderia ter acabado num tom diferente. Dava para ver que havia muito medo da rejeição e da não aceitação naquele diálogo mental. Às vezes era esmagador, mas eu nunca perdi a perspectiva daquele que observava uma voz falando dentro de mim. Era óbvio que não era eu. Era algo que eu estava observando. Imagine que você acordasse um dia com uma cacofonia de ruídos ao seu redor.
Você iria querer que aquilo parasse, mas não teria ideia de como fazer isso. Era esse o efeito que a voz provocava em mim. Mas uma coisa estava totalmente clara. A voz sempre havia falado. Só que eu estava tão perdido que jamais a havia notado como algo separado de mim. Era como um peixe que não soubesse que estava na água até sair dela. Basta um salto no ar e o peixe percebe instantaneamente. Tem água ali embaixo, e é onde eu sempre estive, mas agora vejo que dá para sair dela. Eu não gostava da voz mental que falava o tempo todo. Era apenas um ruído irritante que eu queria muito que parasse, mas não parava. Por enquanto eu estava preso com ela. Mas, na verdade, eu ainda não tinha começado a lutar. Para honrar este conhecimento e o autor, adquira o livro físico através do link na descrição deste vídeo.